Você já pensou nos motivos que levaram a moda a ter um papel de destaque no desenvolvimento da sociedade? A palavra moda vem do latim modus, e significa costume, maneira ou comportamento. Segundo antropólogos, o surgimento da roupa está relacionado à necessidade manifestada pelo ser humano de esconder a nudez e de se proteger do frio, da chuva e do calor. As vantagens em utilizar pele animal logo foram descobertas pelos nossos ancestrais. Além do frio, era possível se proteger de pedras e espinhos. A utilização de roupas pelo ser humano remonta a 600 mil anos antes de Cristo, fato facilmente comprovado pelas diversas escavações em que agulhas feitas de ossos foram encontradas. Dando um salto, chegamos ao surgimento da tecelagem na Mesopotâmia. Na época, a roupa era enrolada ao corpo e era possível manter a cor original ou tingir o tecido com diferentes cores. No Egito, as roupas e a identidade caminhavam juntas. A cauda de um leão e um falso cavanhaque simbolizavam o poder. Em meados do século XIII, os calçados se destacaram na história da moda. As mulheres davam preferência aos sapatos que realçavam a delicadeza de seus pés. A diferenciação entre roupas femininas e masculinas na história da moda teve início em meados do século XIV. Vestidos eram peças utilizadas apenas por mulheres, acadêmicos e membros da igreja. Já a calça apertada se restringia apenas aos homens. A Renascença se destaca na história da moda por representar um período em que homens e mulheres se preocupavam em evidenciar certas características de seus corpos. Os homens usavam roupas que deixavam seus ombros visivelmente mais largos e as mulheres buscavam uma forma semelhante ao do violão. O interesse das mulheres por suas cinturas foi essencial para o surgimento do corpete, o antecessor do nosso conhecido espartilho. Quando falamos dos anos 1920 é impossível não mencionar o nome de Gabrielle Bonheur Chanel, a estilista símbolo da mulher moderna. A relação de Chanel ou Coco, como era conhecida pelos amigos, com a moda começou em 1910, ano em que trabalhava em uma loja de chapéus. Em pouco tempo, Chanel tornou-se dona de duas lojas onde vendia chapéus e roupas. O icônico endereço número 31 da Rue Cambon da Maison Chanel, em Paris, permanece nos dias atuais. Em 1919, Coco Chanel criou o Black Dress, um vestido preto de crepe com mangas compridas e justas. A ousadia da estilista se manifestou através da cor do vestido, já que na época o preto era pouco utilizado na alta costura por ser um tom associado ao luto. Atualmente, o pretinho básico é uma peça quase que indispensável no closet feminino. Anos 1960, movimento hippie e liberdade de expressão. Quebra de padrões e liberdade de escolha da mulher são palavras-chave para entender a década de 1960. A geração pós-guerra ou geração Baby Boomers, como é conhecida, utilizava a moda para demonstrar o seu estado de espírito. A ideia era se desprender dos padrões comportamentais e de estilo de décadas anteriores. Tudo que lembrava o autoritarismo dos anos de guerra era deixado de lado. O estilo de Elvis Presley influenciou os jovens. Rock and roll e os passos ousados do cantor norte-americano Elvis Presley marcaram a década. Quando imaginamos os anos 1960, certamente pensamos em couro, jeans, topetes suntuosos e lambretas. Na década de 1970, o fenômeno da discoteca substituiu o movimento hippie. O auge do movimento discoteca ocorreu no final da década de 1970. A música latina, o funk e o soul influenciaram a moda. Tops tomara que caia de lantejoulas, blusas alterneck, tipo de decote que valoriza o colo feminino, de lurex e calças justas eram vistas com maior frequência. Anos 1980, a década do exagero. A palavra que melhor define os anos 1980 certamente é extravagância. Peças como ombreiras, sobreposições, vinil e diferentes cores e formas marcaram a década. Os ideais do movimento hippie, como a oposição ao consumo desenfreado, foram deixados de lado. Agora, consumir peças de grandes estilistas e marcas fazia a cabeça dos jovens. As mulheres dos anos 1980. A maior presença das mulheres em cargos de chefia foi um fator essencial para o surgimento de um novo ideal feminino. Como consequência, a alfaiataria e ternos com ombros marcados dominaram o vestuário feminino. Caso semelhante aconteceu com a saia longa.
A peça antes associada à ingenuidade nos anos 1960, passou a representar poder e liberdade na década de 1980. Nos Estados Unidos, a presidência de Ronald Reagan sinalizou a volta da recepção formal. Eventos organizados durante o seu mandato, como bailes de caridade e jantares do Estado, exigiam o uso de traje a rigor e de vestidos longos. A ostentação dos anos 1980. Além das roupas, a ostentação também estava presente nos acessórios caros usados pelas atrizes. Historiadores consideram os anos 1980 como a década do exibicionismo social. O movimento hip-hop que surgiu no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 nas cidades americanas dava suas caras. Entre as questões enfatizadas pelo movimento, destacam-se a cultura afro-americana e a preocupação com os problemas sociais enfrentados por populações urbanas. Como vários outros movimentos, o hip-hop influenciou a história da moda. Roupas em tecido quente, popular na cultura africana, e cores como verde, preto, amarelo e verde dominavam o vestuário de seus admiradores. Em 1989, surgiu a primeira empresa especializada em roupas da cultura hip-hop. O responsável pela iniciativa foi Caro Cani, que inaugurou uma grife que leva o seu nome. Anos 1990, a década da diversidade de estilos. A palavra que melhor descreve a moda no anos 1990 é diversidade. Diferentes estilos e composições conviviam juntos. Apesar disso, peças como jeans coloridos e blusas tipo segunda pele eram tendências da época.